Olá, o meu nome é Caio e eu sou professor na formação Jornada da Radiestesia. A formação Jornada da Radiestesia é uma formação que vai te ensinar a radiestesia multidimensional como uma ferramenta para te auxiliar na sua jornada de autorrealização. São mais de 200 aulas gravadas com acesso imediato. Os membros da formação Jornada da Radiestesia, além dos conteúdos já disponibilizados na base, contam com atualizações e inserção de novos conteúdos constantemente. Esses novos conteúdos são conhecidos como Série Jornada da Radiestesia, um curso inserido dentro do próprio curso. As séries Jornada da Radiestesia tratam de temas relevantes à prática da radiestesia, com uma nova aula inserida semanalmente, e que, ao final do lançamento de todos os episódios, ela se torna um curso separado e também um módulo dentro da formação. Nós começamos este projeto com a série Radiestesia Multidimensional aplicada na área da saúde. Acabou se tornando um módulo na formação com mais de 40 aulas gravadas e com extenso material de apoio no formato PDF. E como nós estamos falando de uma jornada onde a cada dia aprendemos algo novo na nossa caminhada pela nossa transformação pessoal, a formação Jornada da Radiestesia começa o ano de 2023 com a série Radiestesia Multidimensional aplicada na área da geobiologia. São aulas semanais onde nós vamos nos aprofundar nos conhecimentos teóricos e técnicos a respeito do tema. Esta série é ideal para aqueles que buscam manter a saúde do ambiente que vivem. E esta é a aula magna dessa série, chamada de Radiestesia Multidimensional aplicada à cosmogeobiologia. A nossa aula magna, ela tem dois objetivos. Um é de divulgar a nossa didática e convidar os interessados a fazer parte da nossa formação, e o outro objetivo, que é o de disseminar este conhecimento para aqueles que ainda não decidiram seguir com a gente. E claro que se você escolher seguir com a gente no início dessa série, você terá condições especiais. Lembre-se que, apesar dessa série ter esses episódios que são lançados semanalmente, a formação Jornada da Radiestesia já conta em sua base com mais de 200 aulas gravadas. Se você tiver interesse, no final do vídeo nós falaremos um pouco sobre a formação Jornada da Radiestesia. E para todos aqueles que chegaram até aqui para assistirem a esta aula, eu peço que aproveitem esta oportunidade, pois se trata de um conteúdo esclarecedor sobre a geobiologia e sobre a importância de nós vivermos em ambientes saudáveis para alcançarmos a nossa verdadeira transformação pessoal. Desde já, eu agradeço e desejo uma ótima aula a todos. Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre a radiestesia aplicada na área da geobiologia. Nesta aula, nós conversaremos sobre o que é a geobiologia, para que serve e por que a radiestesia é tão importante para esta área. É importante lembrarmos que os estudos teóricos para o campo além da radiestesia são essenciais para promover diagnósticos precisos em qualquer área de aplicação. Outra observação é que o termo geobiologia ele foi utilizado no primeiro momento para designar o estudo sobre as alterações na saúde dos seres vivos ocasionados pelas energias telúricas. Porém, com o decorrer do desenvolvimento desta ciência, comprovou-se que os seres vivos também sofriam influências das energias cósmicas, e por isso alguns se referem a este estudo com o termo cosmogeobiologia. Posteriormente comprovou-se que além da Terra e do cosmos, todos os objetos criados pelo homem também interferem na saúde dos seres vivos. Então saibam que quando falamos sobre geobiologia, nós estamos falando sobre a sua essência multidimensional. No campo da geobiologia, saber sobre radiestesia é apenas uma parte dos conhecimentos necessários. Caso quisermos atuar na área da geobiologia, é necessário nos aprofundarmos nos estudos sobre a geologia, a física, a matemática, hidrologia, eletrônica, astrologia, feng shui e até mesmo sobre questões esotéricas e paranormais. Além, é claro,
sobre o conhecimento e estudos sobre as diversas teorias inerentes à técnica da radiestesia. A geobiologia trata-se do estudo da interação do homem com o planeta. Até certo momento, nós poderíamos dizer que esta relação ela envolvia apenas o planeta e nós seres vivos. Porém, com o aumento da nossa consciência, foi possível observar que nós estamos também submetidos às influências das energias sutis emanadas pelas formas e também pelo cosmos, e vamos chamá-las de influências cósmicas. Para deixar claro sobre os termos utilizados neste curso, sempre que nós nos referirmos com o termo espírito, nós estaremos nos referindo à consciência cósmica, tanto no seu aspecto absoluto, quanto na sua expressão individualizada. E também nós podemos chamar de consciência crística ou de alma. Para as manifestações além do físico ou as conhecidas questões espirituais, nós utilizaremos o termo manifestações paranormais ou similares. E sempre que nós falarmos sobre energias sutis, nós devemos compreender essas energias como sendo algo originado da consciência cósmica e que contém dentro delas conjuntos de informações. Sabendo disso, fica mais claro compreender que todos nós somos espíritos individualizados, ou seja, todos nós somos porções individuais da própria consciência cósmica, ou Deus. E devido às diversas leis evolutivas que regem o universo, nós trazemos junto a esta consciência crística questões mentais a serem resolvidas para que assim nós possamos viver exclusivamente através da nossa natureza divina. Eu digo exclusivamente, pois todos, cientes ou inconscientes, já manifestam a sua natureza divina em momentos da sua existência. Quando nós respiramos, quando nós somos tomados por uma paz plena, somos tomados pela compaixão, pelo amor, mesmo que permeado por influências egóticas, ainda se trata da manifestação da nossa natureza divina. E essas manifestações impuras irão se purificando conforme nós vamos evoluindo a nossa consciência. É importante sabermos isso para podermos compreender que não basta olharmos apenas para o nosso idealismo religioso. É também preciso aplicá-lo à nossa vida material, pois dessa maneira nós poderemos sentir a presença de Deus manifesta numa pedra, uma árvore, em um animal, no ser humano e em toda a criação. Quando conseguimos perceber a presença de Deus em todas as coisas, nós atingimos Brahma. Dessa maneira, quando nós olhamos para o ambiente em que vivemos, nós podemos dizer que ele é responsável pelo bem-estar daqueles que ali habitam, podendo assim nos aproximar ou nos afastar do nosso propósito primordial, o qual é o de manifestarmos a nossa natureza divina neste mundo material. Para muitos, desfrutar de um ambiente energeticamente saudável pode ser uma condição que vai lhe reconectar com a sua alma e, consequentemente, promoverá a sua evolução consciencial. Como tudo provém do espírito, não somente os seres vivos, mas também o planeta onde vivemos, é essencial que busquemos torná-lo um lugar melhor, pois assim, com todas as energias emanadas em equilíbrio, sejam as energias de origem física ou conscienciais, nós promoveremos a evolução da consciência de toda a criação, seja por desfrutarmos de um ambiente saudável ou por comprovarmos, através desta perfeição, a existência de uma subjetividade maior responsável por todos os fenômenos desta realidade concreta. Agora que nós sabemos como a geobiologia nos auxilia na nossa jornada para a nossa autorrealização, vamos aos seus aspectos técnicos. Antigamente, se dava maior importância sobre os lugares mais adequados para se construir uma moradia. Os antigos fazendeiros, eles construíam as suas casas nos locais onde os seus rebanhos se recolhiam para dormir. Povos antigos, eles utilizavam de recursos conhecidos como cromeleque, que eram monumentos compostos por menires ou pedras ovaladas e eram dispostas em forma de círculos ou elipse. Hoje, porém, devido à especulação imobiliária, às condições econômicas e outras inúmeras questões, escolher o local apropriado para se construir uma moradia energeticamente saudável, com o projeto e
materiais adequados, se tornou algo inconcebível para a maioria das pessoas. Porém, pode ser difícil, mas não é impossível para aqueles que, com poucos recursos financeiros, detêm o conhecimento técnico sobre a geobiologia e possuem a disposição para colocar em prática soluções condizentes à sua realidade. Além das questões geológicas onde um ambiente foi construído, nós temos também que observar alguns outros pontos. Uma moradia, ela tem consigo o DNA energético de todos aqueles que habitam ou que habitavam o local. Por exemplo, uma casa antiga, ela contém em sua estrutura informações sutis sobre os padrões vibratórios daqueles que ali habitam ou que já habitaram. E quando uma nova pessoa ela começa a habitar ou frequentar este mesmo lugar, ela acaba entrando em fase ou se sintonizando com os padrões vibratórios dos antigos moradores. E assim acaba sendo influenciada por essas memórias energéticas. E muitas vezes, por se tratar de um conjunto de informações que não pertencem a ela, acabam por trazer grandes prejuízos para o seu bem-estar. Esses fenômenos de entrelaçamento são também conhecidos como fenômenos microvibratórios. A biosfera ela é constituída pela interação entre os raios telúricos advindo do núcleo do planeta e com polaridade negativa, junto aos raios cósmicos, que são raios advindos do cosmo e com polaridade positiva. Essas duas forças elas devem estar compensadas na biosfera. Qualquer ruptura que ocorra entre essas forças compensadas gerará a emissão de uma energia nociva. Posteriormente, nós vamos mais a fundo nesta questão. Por ora, vamos nos concentrar nas características gerais a respeito da geobiologia. Como tudo está envolvido nesta biosfera, a geobiologia ela pode ser utilizada em qualquer tipo de ambiente, podendo ser um ambiente profissional ou um ambiente familiar. A geobiologia pode ser aplicada para criar ambientes bioticamente saudáveis, trazendo observações e soluções durante todo o seu processo de construção, desde o seu projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico e estrutural, até a disposição do seu mobiliário. A geobiologia pode ser utilizada para equilibrar ambientes já existentes que estejam sofrendo influências dessas energias nocivas, seja por estarem localizadas em pontos geopatogênicos ou em entrecruzamentos geomagnéticos. E como tudo é manifesto por padrões vibratórios, a correção das características vibracionais de um ambiente resultará numa saúde melhor para os seus moradores, num bem-estar e saúde física para os seus frequentadores, em relações harmoniosas e auspiciosas no âmbito familiar, profissional e afetivo. Ambientes saudáveis são ambientes com padrões vibratórios saudáveis. Por isso, a geobiologia é parte essencial para a nossa jornada de autoconhecimento pela busca da nossa autocura. Como sabemos, a doença é uma condição desarmônica que assola o corpo humano. No micro-universo humano, nós podemos dizer que a harmonia se dá pela ordem hierárquica das influências, onde o nosso espírito influencia a nossa mente e a nossa mente influencia o nosso corpo. Do mesmo modo, no macro-universo, é preciso que exista a harmonia na biosfera. E quando a biosfera ela está em desarmonia, nós podemos dizer que o ambiente ele está doente. A natureza em si já vive em constante harmonia. Apesar das falhas tectônicas e das emissões nocivas causadas pela água em movimento, estas nada afetariam a saúde dos seres vivos se eles se mantivessem distantes desses pontos de emissão de energias nocivas. Desse modo, nós não podemos dizer que a natureza ela é imperfeita. E do mesmo modo, nós não podemos dizer que a tecnologia seja prejudicial para a saúde dos seres vivos, se esta, claro, fossem utilizadas de maneira correta. A interferência do homem e o modo como ele utiliza os recursos oferecidos pela natureza e pela tecnologia muitas vezes resulta numa condição desarmônica da biosfera.
além das influências do subsolo e malhas magnéticas inerentes da própria natureza que poderiam ser evitadas pelo homem, nós estamos submetidos também às influências nocivas originadas da tecnologia moderna. A tecnologia em si, ela não é prejudicial. O problema está em habitarmos próximo a elas. Habitar em locais onde exista a presença de redes elétricas, tanto de baixa quanto de alta tensão, locais com cabeamentos subterrâneos, tubulações de água e esgoto, emissão de ondas eletromagnéticas, micro-ondas, emissões de energias de forma, poluição, etc. Tudo isso são questões altamente nocivas para aqueles que vivem nestes locais. Nós podemos ainda incluir nesta lista produtos de limpeza, mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, projetos arquitetônicos, ventilação do ambiente, disposição dos cômodos, orientação geográfica, produção de lixo e etc. E como o sistema dos seres humanos consegue se adaptar a qualquer ambiente em que ele esteja inserido, ele começa a sofrer alterações para se defender e se adaptar dessas condições insalubres. Porém, os resultados nem sempre são positivos. Os seres vivos, eles podem viver em ambientes nocivos por anos e ainda assim desfrutarem de um bem-estar. A pessoa, ela pode se recuperar dos efeitos nocivos de um ambiente desequilibrado, frequentando ambientes energeticamente saudáveis. Nós podemos passear na natureza, caminhar em praças e parques, nos alimentarmos de modo saudável e também termos hábitos saudáveis que fortaleçam o nosso sistema imunológico, tanto físico quanto energético. Porém, pessoas convalescentes e idosas que não consigam sair dos ambientes nocivos para restaurarem a sua condição saudável tendem a adoecer. E mesmo pessoas saudáveis, com o tempo, acabam sendo influenciadas diretamente por esses desequilíbrios. A mente e o corpo se desequilibram, tornando pessoas outrora disciplinadas em pessoas desleixadas com as questões energéticas, e que fatalmente serão acometidas pela condição desarmônica do ambiente, resultando, nos casos extremos, em patologias que acometem o nosso corpo físico. Essas questões, elas envolvem o campo físico e o campo vital do ambiente. Suponhamos que nós já escolhemos, após um estudo geobiológico, um local energeticamente saudável, sem problemas no subsolo, malhas geomagnéticas, projeto arquitetônico, de engenharia civil, sem a presença de redes elétricas de alta ou de baixa tensão, antenas de rádio, celular e etc. Além dessas questões, nós devemos também fazer um estudo a respeito do campo paranormal. Para isso, nós devemos utilizar a radiestesia cabalística, a qual é uma técnica muito utilizada na área da saúde de ambientes. Todos os objetos, terrenos e inclusive a própria estrutura do imóvel estão impregnadas com os padrões vibratórios daqueles que ali habitaram. É como se fosse a memória energética do ambiente. Nós podemos considerar a existência de 3 níveis de emissões. Emissões no campo físico, no campo vital e no campo paranormal. Porém, nós devemos nos atentar para uma emissão que ocorre nesses 3 níveis simultaneamente. Trata-se das emissões de forma que nós vamos estudar posteriormente. Essas emissões de forma, conhecida como EIF ou ondas de forma, se propagam em todo o ambiente, penetrando em todo tipo de material. Porém, são formas totalmente manipuláveis, podendo ser direcionadas e concentradas do mesmo modo que se manipula um feixe de luz nos experimentos de física óptica. Essas ondas, elas são emitidas por todos os tipos de forma. Elas são invisíveis e penetrantes em praticamente toda a matéria inerte. Elas estão presentes em todas as formas da natureza física, biológica, química, geométrica e do resto do universo. Sua influência microvibratória entra em ressonância com as células vivas, alterando o seu funcionamento e resultando em efeitos benéficos ou nocivos nos seres vivos. Essas emissões, elas possuem 3 eixos e representam a força ativa, a força passiva e a força neutra. A força ativa corresponde à ação, a força passiva
corresponde à reação e o neutro corresponde ao ponto no espaço, fazendo com que essas emissões elas sejam referenciais, ou seja, a mesma emissão pode ser passiva ou ativa de acordo com o seu ponto referencial. Essas ondas de forma elas são polarizadas, negativas ou positivas e apresentam frequência e comprimentos variados, além de possuir dois espectros, o espectro elétrico e o espectro magnético. Quando essas emissões são difusas, elas são praticamente inofensivas. O problema está quando essas emissões elas estão concentradas em um ponto. Nós podemos identificar essas emissões provindas de rupturas no solo, formações rochosas, água subterrânea em movimento, águas poluídas por gases e produtos químicos, águas de pântano com vegetação em putrefação, chorume, construções, mobiliário, objetos decorativos, produtos químicos, carros, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, alimentos, o calor e o frio, o fechado e o aberto. Resumindo, tudo emite ondas de formas ou EDFs. Essas EDFs são essenciais para manterem a vida de toda a criação e também são responsáveis pela harmonia, características de ambientes bioticamente saudáveis. Os seres vivos, quando expostos por longos períodos em ambientes bioticamente desequilibrados, sofrem uma despolarização, gerando mudanças em seus eixos leste e oeste, referentes ao nó de vida, e também ao eixo norte-sul, que é referente ao eixo EQ. O efeito de despolarização consiste na mudança energética da pessoa para uma carga yin ou negativa, e começa a vibrar junto à energia do subsolo. E fiquem tranquilos, que nós estudaremos isto também à frente. Como vimos, o estudo da saúde de um ambiente envolve questões físicas, questões energéticas e também as questões metafísicas. Cabe ao profissional que utiliza a radiestesia ou que resolveu se embrenhar no universo da geobiologia saber das limitações do seu campo de atuação. Não é pelo fato de estarmos focados nas emissões de energias elétricas e magnéticas, na condição ionizante do ar, na emissão de radônio e polônio, na emissão de poluentes, nas EDFs, que nós devemos desconsiderar a existência das questões paranormais e também psíquicas. Os pesquisadores em radiestesia pouco se propuseram a relatar sobre este campo, simplesmente pelo fato de saberem-se incapazes de lidar com as questões do campo paranormal. Porém, independente da área de atuação, o radiestesista deve saber identificar os verdadeiros motivadores dos desequilíbrios de um ambiente e também propor soluções adequadas por profissionais adequados. Essas emissões microvibratórias elas não podem ser detectadas por equipamentos convencionais. E por isso, a radiestesia ela é essencial para a identificação dessas emissões. O nosso cérebro consegue sentir infinitas variações de frequência e comprimento de ondas. Ele é capaz de sentir energias muito mais sutis do que as presentes na realidade física. Por exemplo, um contador Geiger ele pode identificar uma distância mínima de segurança de uma pessoa em relação a um objeto radioativo. Porém, trata-se de uma leitura superficial e física, e que está muito aquém da possibilidade da radiestesia, que pode fazer suas leituras sobre a influência desta radioatividade em nível celular. Alguns aparelhos de raio-x que são utilizados pela indústria automobilística têm por padrão uma distância de meio metro para uma utilização segura. Porém, através da radiestesia, pode-se captar radiações advindas desses aparelhos num raio de quase 150 metros de distância. A emissão do raio-x ela é imperceptível para nós seres humanos. Nós não podemos percebê-la através dos nossos sentidos. Porém, ao nível celular, uma guerra é travada pelo nosso organismo para se defender desses agentes nocivos. São altas frequências com pequeno comprimento de onda, que são responsáveis por fenômenos de oxidação das células, resultantes em doenças no nosso corpo físico. Desse modo, no longo prazo, tanto os operadores, assim como todos que trabalham próximo a essas máquinas, sentirão
os efeitos nocivos dessa radiação. Um outro exemplo. Como tudo no universo ele deve estar em equilíbrio, imaginemos uma pessoa com uma saúde com índices consideráveis de 6.500 unidades bovis, inseridos num ambiente com baixo índice, por exemplo, de 2.000 unidades bovis. Como regra, o corpo com maior potencial de energia tende a doar a sua energia para o corpo com o de menor potencial de energia, para que assim ambos tenham o mesmo potencial e o sistema ele fique equilibrado. No nosso exemplo, o indivíduo que está inserido nesse ambiente ele vai ficar com um índice de energia biótica de 4.250 unidades bovis. Aprofundando no nosso exemplo, vamos imaginar que o indivíduo ele passe grande parte da sua vida inserido neste ambiente. Dificilmente o ambiente elevará o seu próprio índice de energia biótica, o que neste caso significa que ocorrerá uma perca gradativa do potencial energético dos seres que vivem neste ambiente. O indivíduo do nosso exemplo, com o tempo, ele vai perdendo o seu potencial energético, passando de 6.500 para 5.000, depois para 4.000 e assim por diante, sempre compartilhando o seu nível de energia biótica com o nível de energia biótica do ambiente. Suponhamos que depois de 20 anos, esta pessoa ela vai estar sofrendo de uma doença e estará vibrando em um índice de 4.500 unidades bovis. Porém, o ambiente ainda estará vibrando com um índice de 2.000 unidades bovis. Pela lei do equilíbrio, o nosso personagem estará com um baixo índice de energia biótica de aproximadamente 3.250 unidades bovis, muito abaixo do limite biótico da vida, que é de no mínimo 4.850 unidades bovis. Caso tivéssemos um animal nesse ambiente, com certeza ele teria adoecido bem antes do que os seres humanos. O fato interessante é que as plantas, elas são as que possuem maior resistência, mesmo vivendo em ambientes próximos ao mínimo de 4.850 unidades bovis. Elas ainda se mostram tão saudáveis quanto uma planta exposta num ambiente de 7.000 unidades bovis. Por isso, uma planta aparentemente saudável pode estar drenando a nossa energia ao invés de estar nos recarregando. Neste caso, nós só podemos saber se nós estamos recebendo ou doando energia utilizando a radiestesia. Nós devemos lembrar que nós estamos tratando de um cenário multidimensional. Trata-se de um conjunto contendo questões emocionais, paranormais, físicas e ambientais, e que busca a todo momento manter-se em equilíbrio. Por isso, um sistema com um potencial de energia biótica de 7.000 unidades bovis, quando sofre a influência de um desequilíbrio emocional, por exemplo, terá que se reorganizar para alcançar o seu reequilíbrio. Logo, nós, como seres multidimensionais, nós devemos compreender a nossa saúde em termos multidimensionais, e não somente as questões limitadas ao nosso corpo e à nossa mente. E quando nós estamos falando sobre os aspectos multidimensionais, nós estamos nos referindo diretamente à radiestesia como ferramenta de pesquisa, já que esses aspectos sutis eles não podem ser aferidos através das ferramentas convencionais que nós temos à disposição. A radiestesia é a técnica que nos permite interpretar as informações presentes num campo ou num sistema, através da nossa sensibilidade e das nossas convenções mentais sobre a utilização do instrumento. Através da radiestesia, podemos identificar a presença e as consequências dessas emissões nocivas, além do aspecto físico. E no caso da geobiologia, nós podemos, através da radiestesia, identificar as emissões, os padrões microvibratórios, as influências geomagnéticas, elétricas e inúmeras outras questões sutis, que são responsáveis por causar um mal-estar nas pessoas que frequentam um ambiente em específico. Todas as alterações energéticas, sejam nocivas ou benéficas, são sentidas por nós. Uma máquina não pode nos dizer se nós estamos bem ou não, assim como o pêndulo também não pode. Muito pelo contrário, nós sentimos e nós dizemos como estamos nos sentindo. E muitas vezes nós estamos falando isso de maneira incompreensível para a nossa mente concreta. Quando nós ficamos próximos a uma pessoa, ou nós adentramos num local,
ou até mesmo quando nós consumimos determinados alimentos, nós podemos sentir algo e pensar: nossa, eu estou me sentindo fraco, ou talvez a minha pressão ela tenha baixado, ou aquele alimento ele não caiu bem no meu estômago. Nós não sabemos ao certo do que se trata, porém o nosso corpo sabe, e ele está nos dizendo: isto é vibracionalmente incompatível com você. Se nós tivermos a nossa sensibilidade apurada a ponto de compreender o mundo físico, além das suas características sensoriais, dos nossos 5 sentidos, nós poderíamos com certeza saber exatamente a origem da incompatibilidade e o quanto isto está afetando o nosso corpo físico. Porém, por ora, para aqueles que não possuem uma habilidade extrasensorial desenvolvida a este ponto, pode-se utilizar da técnica da radiestesia para interpretar essas informações através dos movimentos do pêndulo gerado pelo nosso corpo. Nós devemos lembrar que a radiestesia é uma técnica que nos auxilia na interpretação dessas informações, e com certeza deve haver outras técnicas. Porém, mais importante do que a própria técnica em si é a compatibilidade que nós temos em relação a ela. Na própria radiestesia, alguns podem preferir um pêndulo, um dual rod, um aura meter ou apenas 2 gravetos secos, e isto não lhe dirá se esses radiestesistas são melhores ou piores do que os outros. E é claro que dentre esses instrumentos, nós temos alguns que foram desenvolvidos para um estudo específico. E para esses instrumentos, nós damos o nome de instrumentos técnicos. Nós temos o pêndulo universal e o de cone virtual, para detecção de ondas e forma. Temos os pêndulos cabalísticos e o de dupla harmônica, além de muitos outros que nos auxiliam muito na nossa pesquisa, porém não são determinantes para nós podermos fazer um estudo detalhado sobre o assunto. Aliás, me parece um tanto quanto injusto pensar que somente equipamentos acessíveis para poucos sejam os que realmente funcionem. Por isso, sou um disseminador de uma radiestesia que utilize das potencialidades da nossa alma, que seja universalista, libertária e acessível para todos. Sobre os espectros elétricos e magnéticos das EDFs, apesar da nomenclatura, nada possui em relação a esses tipos de energia. Por isso, é impossível identificá-las através dos equipamentos convencionais. Como nós dissemos, a nossa sensibilidade radiestésica ela vai muito além das características físicas e, por isso, é muitas vezes desacreditados pela ciência convencional. Nós lidamos com eventos que não podem ser comprovados pela ciência de imediato. O único resultado palpável que se pode ter são as doenças que virão acometer os habitantes de um determinado local. E ainda assim, elas serão dificilmente relacionadas às questões ambientais. Tudo está imerso em infinitas frequências vibratórias. Porém, essas frequências elas são acessadas pelos sistemas que possuem similaridades com elas. A frequência de rádio ela não se mistura com uma frequência de internet. Assim como as frequências de níveis energéticos, físicos, astrais, espirituais também não se misturam. Tudo se resume em estarmos em fase com os diferentes padrões vibratórios, para que assim nós possamos, através da nossa sensibilidade extrasensorial, captar essas frequências sutis e transformá-las em informações concretas utilizadas em prol do desenvolvimento da consciência de toda a criação. E na próxima aula, nós falaremos um pouco mais sobre a radiestesia. Eu agradeço a presença de todos e nos vemos no nosso próximo encontro. Eu espero que você tenha aproveitado ao máximo o conteúdo desta aula. Aproveito para pedir que você dê o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas. E para aqueles que quiserem conhecer a formação Jornada da Radiestesia, eu convido a ficarem mais 2 minutinhos nesse vídeo. Se você quer aprimorar as suas habilidades em radiestesia, aumentar a sua confiança no processo ou aprender como aplicar a radiestesia na sua vida para promover a sua verdadeira transformação, eu te convido a conhecer a formação Jornada da Radiestesia. Nesta formação, você terá acesso imediato a mais de 200 aulas gravadas até o momento. E eu digo até o momento, pois além das atualizações, novos conteúdos são inseridos
mensalmente na área de membros. Trata-se praticamente de um periódico sobre a radiestesia multidimensional e as suas aplicações. E por isso eu posso afirmar que esta formação ela é exclusiva e pioneira no seu formato, além da qualidade e didática indiscutíveis. Nesta formação, você irá aprender sobre a radiestesia e as suas aplicações, sobre a geobiologia e sobre os gráficos radiônicos e também sobre o nosso psicogerador. Tudo de forma universalista e libertária, livre de supersticiosidade, dogmas e também dos ismos sectários que servem apenas para bloquear a verdadeira expressão do nosso espírito sobre a materialidade. Por isso, aqui você vai aprender a verdadeira radiestesia, que se adapta em qualquer atividade humana, promovendo um ganho potencial na sua vida familiar, nos seus relacionamentos e na sua vida profissional. Você vai aprender a radiestesia como uma ferramenta de transformação que vai te reconectar com a sua consciência espiritual, desenvolver a sua capacidade intuitiva e te colocar em movimento na sua jornada de autoconhecimento. A formação Jornada da Radiestesia está hospedada na plataforma Hotmart. O aluno conta com todo o suporte e tecnologia oferecido por ela. Esta é a área de membros da nossa formação. Como eu disse, são mais de 200 aulas gravadas, com conteúdos técnicos direto ao ponto e com acesso imediato. O conteúdo ele está organizado em módulos e capítulos. No módulo 0, você vai aprender o básico da radiestesia para poder integrá-la na sua rotina diária, enquanto você se aprofunda nos seus estudos. No módulo Radiestesia, você vai aprender tudo sobre a radiestesia. Vai aprender como escolher e como utilizar um pêndulo, além de aprender os exercícios específicos para desenvolver a sua habilidade radiestésica. No módulo gráfico, você vai aprender como utilizar mais de 50 gráficos desenvolvidos pelos grandes nomes da radiestesia de ondas de forma e também da radiônica. São gráficos consolidados e de eficiência comprovada. Os gráficos são explicados em aulas individuais e estão organizados conforme a sua função, tornando este módulo um manual digital para que você possa consultar um gráfico específico sempre que precisar. No módulo Mesa Psionica, você vai aprender como aumentar e utilizar o nosso psicogerador para facilitar as suas pesquisas e também os tratamentos à distância. No módulo Geobiologia, você vai aprender um método prático para restabelecer a saúde da sua casa ou do seu local de trabalho utilizando a radiestesia. No módulo Radiestesia Empresarial, você vai aprender como diagnosticar a saúde da sua empresa, podendo restabelecer o seu equilíbrio energético, além de coletar dados para identificar deficiências e também para te auxiliar na sua gestão e também nas tomadas de decisão. E por fim, você terá acesso aos conteúdos da série Jornada da Radiestesia. Essas séries são aulas liberadas periodicamente e tratam sobre assuntos relevantes para o radiestesista aumentar o seu conhecimento sobre a técnica. A exemplo disso, nós temos o módulo Radiestesia Multidimensional aplicada na área da saúde e foi inserido com mais de 40 aulas sobre o tema. E você ainda vai ter acesso a todo o material de apoio no formato PDF e PNG de alta resolução. São e-books, folhas da apresentação, tabelas, gráficos, pranchas radiestésicas e o próprio psicogerador JDR. E tudo isso com uma garantia incondicional de 7 dias. Caso você não se adapte com a nossa metodologia, você pode solicitar o valor do seu investimento sem qualquer burocracia. Você também vai contar com o nosso suporte premium para tirar as suas dúvidas, onde eu mesmo respondo a todas as questões relevantes ao conteúdo da formação. Definitivamente, esta é a melhor oportunidade que você vai encontrar para se tornar um radiestesista multidimensional. E esta oportunidade ela fica ainda melhor, pois além de todos esses conteúdos e também dos bônus apresentados, eu estou oferecendo a formação Jornada da Radiestesia com uma condição mais do que especial. Por isso acesse www.jornadadaradiestesia.com.br e clique em Quero me inscrever agora e dê o primeiro passo
para a sua jornada de transformação. Garanta sua vaga agora e nos vemos lá na área de membros.